Olá pessoal, boa tarde. Vejo na internet pessoas querendo um apocalipse zumbi para pilotar carros esportivos. Bom, pessoal, sejamos sinceros. Um apocalipse zumbi é uma situação que, no meu ponto de vista, eu acho inviável fora do universo da ficção, que são os games, os filmes, os livros, porque o corpo humano, biologicamente, ele precisa do cérebro, do sistema nervoso funcionando. Mas, tentando tornar real essa situação para este vídeo, vejamos um apocalipse zumbi que é o seguinte: os zumbis começaram a atacar, as pessoas em pânico fugiram pelas estradas e no caos total acabaram causando colisões. Essas colisões tiveram veículos atravessados, capotados no meio da pista. Então, o seguinte, algumas estradas foram bloqueadas, as principais estradas foram bloqueadas pelo exército, tudo entrou em quarentena. Então, digamos o seguinte: precisa-se de um carro valente para passar por isso tudo. Um carro esportivo projetado para correr, a maioria desses esportivos para na primeira colisão. Então, o seguinte, imagina, a pessoa está a 130 e tem um sedã atravessado na pista. A pessoa não consegue desviar, vai bater no sedã. Mesmo que saia consciente da batida, até arranjar outro carro, os zumbis já comeram a pessoa. Então, seguinte, que tal uma picape? Uma picape dessas, com quebra-mato na frente, aquele para-choque reforçado, uma picape 4x4 dessas que entra em rio, alguns trechos com água, que anda na lama. Pois é, carro ideal para um apocalipse zumbi seria um desses. Assim, por exemplo, tem um táxi atravessado na pista, um táxi batido atravessado na pista. A picape poderia simplesmente remover o táxi e seguir viagem. As estradas não estão boas. Digamos que passou 5 anos do apocalipse zumbi e o seguinte, tá tudo esburacado e tudo, então a picape ela vai aguentar a buraqueira. O cupê esportivo ele vai quebrar na buraqueira. Carro no apocalipse zumbi não é para pessoa, como é que eu vou dizer, se divertir com uma corrida de automóveis. Não pensem que um apocalipse zumbi é para a pessoa pensar assim: legal, oportunidade de dirigir a toda velocidade sem ser multado. O objetivo não é esse. O objetivo é sobreviver. Bom, um caminhão, um ônibus, também seria uma boa ideia, porque são veículos resistentes. Porém, o caminhão tem aquele lance de acabar o ar do freio.
quem joga Euro Truck e tem essa opção habilitada no jogo sabe do que eu tô falando, aquele negócio que chamam de fazer ar, que é deixar o caminhão parado, ligado, até encher pela metade, acho que é pela metade, no jogo é pela metade, um medidor que tem lá. Veja, por exemplo, no YouTube aqueles vídeos de ônibus fazendo ar. Pois é, tem que encher o tal do balão de ar e isso daria vantagem aos zumbis. É o seguinte, tem que ser um carro resistente e que um carro resistente, valente e que aguente rodar com algumas avarias, não enguice fácil. E tem que considerar também a questão do combustível. Num cenário desse hipotético, os postos de combustível estão fechados. Então, o seguinte, a caçamba do caminhão poderia estocar combustível. Caçamba de uma picape, de um Jeep, poderia levar 1 galão de combustível. E também levar mantimentos, comida, pegar alimentos não perecíveis no supermercado e levar. Então, o seguinte, o ideal seria um sobrevivente do apocalipse zumbi ter um grupo com ele e um comboio de veículos, mas como eu já disse, não é para escolher o carro dos sonhos, mas sim o carro da necessidade do apocalipse zumbi. Então, jipes, picapes, carros 4x4, caminhões, ônibus, esses seriam os carros ideais. Por exemplo, aquele carro do BOP, Caveirão, que a porta, carro forte, também que é igual Caveirão, a porta é difícil de abrir. Entende? Porque o zumbi ele vai tentar atacar o carro para comer o ocupante. Então, o seguinte, um carro que a porta seja mais ou menos fácil de arrombar, de abrir, por exemplo, como um cupê esportivo, o zumbi ele quebra o vidro, aquele vidro que sobra que tem na porta do carro, e ataca o motorista ou o passageiro, devorando ou pelo menos transformando ele em zumbi também ou matando. Se o vírus for transmissível, transformando ele em zumbi também. Então, um carro blindado, por exemplo, seria uma boa ideia. Uma limusine que foi de um presidente antes do caos, um carro blindado, um carro que resistente, uma caminhonete, enfim, carros projetados para resistir, para proteger os ocupantes. Não é hora de escolher o carro bonitinho ou o carro veloz. Por exemplo, no apocalipse zumbi, a pessoa teoricamente vai poder pegar qualquer carro, porque acabou-se as leis de roubo e tudo, mas o seguinte,
o seguinte, tem que escolher um carro que garanta a sobrevivência da pessoa. Por exemplo, pegar um hatchback comum, bonitinho aqui na esquina, é pedir para morrer. Eu já dirigi carro na autoescola, então digamos que agora eu saísse aqui agora para o restaurante, começasse o apocalipse zumbi. Eu escolho um hatchback qualquer para fugir dos zumbis. Os zumbis vão me cercar e vão me comer. E na confusão, um carro qualquer fica atravessado na pista, eu bato nesse carro atravessado e os zumbis vão me comer. Então, escolhi uma picape. Se puder ser blindada, melhor ainda. Um caminhão. Por quê? Porque para dificultar o ataque dos zumbis. Andar em grupo, se possível montar um grupo. Carregar mantimentos, alimentos não perecíveis. Não é hora de comer o que gosta, mas sim o que puder estocar. A usina de energia foi desligada e por consequência disso, as geladeiras dos supermercados e das casas vão ser desligadas e os alimentos perecíveis vão estragar. Então escolha um alimento não perecível. Então o seguinte, mentaliza, por exemplo, a Avenida Brasil. As pessoas tentavam fugir dos zumbis, bateram seus veículos uns nos outros, tá tudo bloqueado. Então tem que ser um carro que possa arrastar um outro carro que esteja bloqueando a pista. Tem que ser um carro que os zumbis tentem dar um soco na porta e não quebrar o vidro da porta, tentem puxar a maçaneta e não consigam. Que um carro que os zumbis tentem abrir o capô e não consigam, quebrar mato na frente, para que quando o zumbi se meter na frente e arrastando o zumbi não é uma pessoa, não é para ter piedade de zumbi. O zumbi ele foi uma pessoa, mas não é mais, é a carcaça de uma pessoa querendo atacar. E mais outra coisa, no apocalipse zumbi, sabe, a gente não tem que ver o zumbi de acordo com o que ele foi antes de virar zumbi. Tipo, por exemplo, se eu ver um zumbi da minha mãe falecida, eu não tenho que ver como a minha mãe, mas sim como um zumbi, porque o zumbi, ele perdeu a consciência e está ali para me devorar. Então, o seguinte, pelo menos se foi igual ao Walking Dead, que os zumbis perderam totalmente a consciência e estão dispostos a atacar, é questão de se defender deles sem piedade. Então é isso que eu queria deixar através desse vídeo, que apocalipse zumbi não é nenhum paraíso para quem quer sair por aí com um esportivo caríssimo, conversível. Por exemplo, aquele carro ali que está ali atrás de mim, o F40. É o F40, é uma Ferrari lançada em, acho que foi 1989. Ela dá 300 por hora. Ela foi projetada para ser um carro que pudesse ser tanto um carro de corrida como também um carro de rua. Apareceu em filmes, games, inclusive eu já pilotei ela no jogo Outrun Europa, que é um jogo sobre um agente secreto, assim, tipo James Bond, e a última fase ele pilota o carro do colega dele, o Paulo, e vai atrás
da Ferrari dele roubada. Mas então o seguinte, a F40, ela num apocalipse zumbi é um prato cheio para os zumbis. Na primeira batida contra um sedã, um carro de família que ficou atravessado na rua ao colidir tentando fugir do zumbi, ela para. Aí os zumbis vêm, conseguem facilmente abrir a porta, quebrar o para-brisa, e quem estiver dentro da Ferrari F40 é comido pelos zumbis. Então, não pense que é a oportunidade de andar num F40. Então é o seguinte, sejam mais racionais, escolham um veículo resistente, tipo, por exemplo, essas picapes que tem da Polícia Federal, com a frente toda reforçada. Esses carros de empresário, que todo blindado de presidente, que a porta não abre fácil, aí os zumbis ficariam dando soco no vidro sem conseguir quebrar o vidro. Se a pessoa conhecer alguém que tenha um carro que, assim, adaptado, por exemplo, com lançador de água, de óleo, esses carros projetados para proteger pessoas VIP são os ideais para o apocalipse zumbi. Esses carros projetados para o combate ao crime, como o Caveirão da polícia, também são ideais para o combate ao crime. Esses carros projetados para a guerra, como por exemplo aqueles jipes do exército que andam em qualquer pista, são ideais para o apocalipse zumbi. O Fusca, ele é valente, mas não é resistente. O zumbi pode facilmente quebrar o vidro da porta, abrir a porta e pegar o cara do Fusca. Então, o seguinte, um caminhão que desses que aguenta estrada esburacada, um Mercedes 1113, 1113. Então, esses seriam os carros ideais para o apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não. Quer andar de Ferrari, de Porsche, faz o seguinte, junta um dinheiro e vai lá pro Beto Carreiro. Mas apocalipse zumbi não é brincadeira não. Tchau, gente. Uma boa tarde para vocês. Obrigado por assistir. Produzido por José Magalhães. Namastê.